Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer muito a presença de todos aqui, e em especial a presença do professor Luiz Carlos de Oliveira Júnior, que está aqui hoje. Eu vou fazer uma breve apresentação do nosso convidado. O professor Luiz é professor, curador e crítico de cinema. Ele leciona atualmente na UFJF, no curso de Cinema e Audiovisual, mas ele também já escreveu de 2002 a 2011 para a revista Concracampo, e tem um livro publicado pela editora Papyrus chamado A Mise-en-Scène no cinema, do clássico ao cinema de fluxo. Então, sem mais delongas, eu sei que já está tarde. Vocês, Luiz Carlos Oliveira Júnior, para falar hoje sobre o cinema barroco de Douglas Sirk. Muito obrigado, gente. Boa noite. Um agradecimento especial ao Sinusp por esse convite muito, muito honroso de vir aqui debater um dos meus cineastas prediletos, Douglas Sirk, com esse filme monumental que vocês acabaram de ver. Agradeço especialmente a Clara pela apresentação, e ao Eduardo Moretin também, por estar aqui, por ter feito essa acolhida também. Vou sentar um pouco aqui. Eu achei que eu queria ficar em pé, porque eu já tinha ficado sentado há muito tempo, mas vou sentar. Eu queria falar algumas coisas sobre esse filme. É difícil falar sobre esse filme sempre, apesar de eu já ter aceitado essa tarefa algumas vezes. Primeiramente, por uma dessas ironias do destino que eu já vi acontecerem algumas vezes na vida, quando um filme é programado há um tempo já, e, de repente, quando chega a hora de vê-lo e debatê-lo, parece que ele está dialogando com o que está acontecendo no mundo, e é por uma ironia ruim, trágica, que a gente hoje está aqui debatendo esse filme na semana que começa com o grande assunto sendo o racismo sofrido por um jogador de futebol brasileiro, Vinícius Júnior, na Espanha, no último domingo, né? São essas ironias. Já vi isso acontecer algumas vezes, o que mostra que certos temas que estavam sendo lá atrás tratados como esse filme, como nesse filme aqui, de 1959, que fala frontalmente, diretamente do racismo, como poucos filmes americanos nessa época falavam, pelo menos dessa forma. No momento que, se a gente for ver, 1959, apesar de o filme ter essa aura de um melodrama clássico, um pouco como se fazia ainda no começo da década, há uma série de elementos ali que demonstram, alguns sutis, outros nem tanto, que demonstram que esse filme do Douglas Sirk, que é o último melodrama que ele faz desse ciclo exuberante dos anos 50, que inclui Chamas que Não Se Apagam, Palavras ao Vento, Tudo o que o Céu Permite, que vocês também viram aqui nesse ciclo na semana passada, né? E outros, né? A Mari Morreia, que é A Time to Live, A Time to Love and A Time to Die, Tarnished Angels, enfim, todos esses filmes que ele fez nos anos 50, All Desire, e que culminam em Imitação da Vida, que é, ao mesmo tempo, esse desfecho, esse arremate triunfal desse ciclo de melodramas do Douglas Sirk dos anos 50, e um pouco também me deixa sempre com a frustração de o que ele faria depois, porque me parece que nesse filme ele está abrindo alguma coisa aqui que ele não continuaria porque ele para de filmar, né, depois do final dos anos 50. Vai fazer um filme depois lá, um ou outro curta, por muita insistência do Fassbinder. Vocês talvez tenham visto aqui, passou um filme dele anteriormente, um grande admirador do Douglas Sirk, que vai insistir depois. Douglas Sirk, já após anos de ostracismo, vai voltar a fazer alguns curtas-metragens, por insistência do Fassbinder. Mas, enfim, tudo isso para dizer que esse filme aqui já é um melodrama tardio, de um momento que a Hollywood já não era ainda a nova Hollywood, porém não era exatamente ainda a Hollywood clássica, digamos que era uma Hollywood clássica em vias de passar por uma profunda mudança, já dando sinais ali de um certo esgotamento do regime de representação clássico que havia atingido o seu ápice nos anos 30, 40, até o começo dos anos 50,
aqui esse sistema, esses filmes do final dos anos 50, eles já estão, de certa maneira, testando as últimas possibilidades comunicativas desse regime de expressão que a gente conhece como cinema clássico hollywoodiano. E eles já demonstram um pouco a consciência de que ocupam esse lugar ali, de um limiar, né, de uma espécie de quase esclerose dessa forma, e que levam aos limites, estão esgarçando ali as extremidades dessas possibilidades de representação e refletindo sobre o que são já alguns códigos estilísticos, narrativos, desse cinema clássico, narrativo, hollywoodiano, no caso específico aqui do melodrama. Douglas Sirk fala, de certa maneira, essa ideia de que, né, por exemplo, numa cena aqui no final que todo mundo ri, quando a Laura está dizendo para a filha dela, Suzy, né, se o Steve, o homem que ambas amam, for ficar entre nós, for se interpor entre nós duas, eu abro mão dele. E ela, mama, stop acting, né? Todo mundo ri. Esse stop acting é um dos momentos do filme em que ele fala que ele tem plena consciência de que ele está trabalhando ali com um tipo de dramaturgia, digamos, exagerada, enlevada, onde há uma ênfase dramática que é característica fundamental do melodrama, mas aqui isso está sendo colocado num lugar em que, ao mesmo tempo, o filme joga com uma espécie de autoconsciência dessa ênfase dramática, desse exagero, desse excesso que beira o artificial. Em outros momentos, ele está jogando com isso, mas sem dizer para a gente, olha, aqui aqui eu estou tomando um distanciamento irônico. Naquele momento ele toma, com a filha dizendo, não, stop acting, né? Para com esse teatro, para de atuar. Em outros momentos a gente fica na dúvida, o que esse filme está fazendo? E ele joga com isso, tanto dramaturgicamente, como mesmo visualmente, porque é de uma maestria na construção das cenas e dos quadros, esse filme, como de praxe na obra de Douglas Sirk. É engraçado porque eu sugeri que o debate se chamasse o melodrama barroco do Douglas Sirk, e revendo o filme eu lembrei que esse é o menos barroco dos melodramas do Douglas Sirk, mas tudo bem, porque tem lá, de todo modo, sobretudo na parte final, ele vai cada vez mais lançando mão daqueles dispositivos de composição que ele utilizava com mais recorrência nos filmes ali da era Tudo que o Céu Permite, Palavras ao Vento, onde existe um expressionismo visual, um uso da cor que é muito mais flamejante, às vezes psicodélico. Eu lembro muito bem de uma cena do Tudo que o Céu Permite, que tá a mãe e a filha conversando no quarto e tem uma luz caleidoscópica ali, uma coisa totalmente irreal, antinatural, uma sobra de estilo, uma sobra de matéria plástica que está ali justamente para que o significante, de certa maneira, se permita estar sobrando em relação ao significado. Você tem mais materialidade sensória do significante do que ele precisaria para criar o significado que ele precisa criar ali, daquela conversa entre a mãe e a filha, o drama familiar que está em jogo. Era mais barroco o Douglas Sirk nesse momento. Aqui ele parece mais econômico, ainda assim tem lá as suas extravagâncias vão aparecendo, sobretudo na segunda metade do filme, onde ele vai cada vez mais recorrendo a esse tipo de enquadramento, onde parece que ele coloca propositalmente um elemento cenográfico na frente da câmera, ele complexifica, ele cria certos elementos, padrões decorativos que ele coloca ali, certos arabescos, a luz, as cores, aquela cenografia cheia de portas, passagens, vãos, que isso é uma questão importante no filme. Vários momentos capitais do filme são pontuados por essa espécie de travessia ou impossibilidade de travessia de um ambiente para o outro. São vários momentos. Dá para fazer uma verdadeira antologia de cenas-chave desse filme, em que você tem ali essa dinâmica espacial, em que alguém ou passa de um cômodo, de um ambiente a outro, e com isso toma uma decisão fundamental na sua vida, ou alguém se vê bloqueado, impossibilitado de aceder a esse outro cômodo, esse outro ambiente, de fazer a travessia dessa fronteira. Posso lembrar de pelo menos 2 momentos. Um é quando, lá no início, a Laura e o Steve estão se beijando pela primeira vez no corredor do prédio, primeiro apartamento que ela mora, ainda pobre, ali, perto da ponte do Brooklyn.
toca o telefone, ele diz, não, você não vai atender. Nesse momento, ela fala, não, eu tenho que ir lá ver o que é. Perdão, gente. Estou um pouco resfriado. Ele entra no apartamento, ela, melhor dizendo, entra no apartamento e vai atender o telefone. Ele fica no corredor. Tem um enquadramento dele no corredor, a porta entre eles, ela lá dentro aceitando o emprego, né, oferecido para ela, e ele não cruza aquela porta. Ali você vê que uma barreira se criou entre eles. Outra cena emblemática é aquela em que, no jantar, para comemorar a premiere de uma das peças da Laura, o Steve aparece lá depois de 10 anos, todo mundo se reúne na cozinha e, de repente, a Laura sai, né, de mãos dadas com a Suzy, a filha dela, e o Steve, né, todos eles saem da cozinha e se dirigem para a sala, onde estão os outros convidados. A Sarah Jane faz o movimento de ir até que ela para na porta e não vai. Ali você percebe toda essa barreira social que existe ali e que impede que ela se imiscua e se dilua no mundo dos brancos ricos do qual ela se vê excluída nessa posição estranha em que ela é aparentemente bem-vinda, né? E, claro, o que há de muito, muito interessante na construção desse filme é que todo mundo ali, de certa maneira, é a questão do filme Imitation of Life, né? Imitação da vida. Há um jogo de representação, todo mundo tem uma espécie de duplo fantasmático, ou todas as personagens desse filme têm uma instância, um lugar representacional ao qual elas aspiram. Você vai vendo isso em todas as personagens, né? E isso se opera no filme em diferentes camadas, tá? Diegéticas e, eu diria, até extra-diegéticas ou meta-cinematográficas. Por que eu digo isso, né? Porque você tem, claro, a questão ali... Em primeiro lugar, você tem o jogo dos espelhamentos, né? Começa o filme, praia, Coney Island, lotada, uma mulher loura procurando a filha dela que sumiu. Ela cruza um fotógrafo, né, que já coloca ali a questão da imagem, que é o Steve. Nisso, ela começa a receber a ajuda dele, de um policial, e de uma outra mulher, que está com uma filha também na praia, e é quem encontrou a Suzy, a menininha que estava perdida ali, que a Laura procurava pela praia lotada de Coney Island. A partir de então, a gente imagina que o filme vai desenvolver todo um espelhamento, e ele vai, de fato, entre essas duas mães viúvas com uma filha da mesma idade, né, que passam a morar juntas, e ali, dentro de uma lógica de teatral, né, você tem a protagonista e a coadjuvante, né? Como em toda dupla, você tem a pessoa ali, a personagem que vai receber todos os holofotes, e a outra que vai funcionar como escada. Vai estar ali sempre trabalhando para que ela seja a protagonista. O Douglas Sirk já vai construir isso, claro, como uma espécie de comentário, uma metonímia do que acontece na sociedade como um todo, onde você tem ali aquela mulher onde parece que, pela cor da sua pele, é como se o mundo devesse conspirar para que a vida dela desse certo, né? E a outra participa tão somente da engrenagem que está por trás daquilo, nos bastidores, se sacrificando para que a vida da outra dê certo. E o filme vai trabalhando com isso o tempo todo, até o momento que ele vai fazer essa inversão final, em que, finalmente, né, o filme vai mostrar quem é, no fim das contas, in extremis, quem era a sua protagonista. Digamos assim, a protagonista impossível dele, que não é a Laura, é a Annie, né? A gente vai ver isso só na sequência final. Essa espécie de apoteose, de desfile apoteótico dela, no caixão. Vou voltar a isso. Mas até lá, então, você tem... Ele vai criando, o filme mostra, você tem aqui duas mães viúvas e duas filhas da mesma idade. Só que é interessante ver como o verdadeiro espelhamento que ele cria é em forma de X. Ele é cruzado. Os nomes das personagens entregam um pouco isso. Porque, na verdade, o que você tem é Laura e Sarah, Suzy e Annie.
Esse é o verdadeiro espelhamento. Laura e Sarah gostam de palco, né? Uma vai estar na Broadway, vai estar em espetáculos de grande público e depois em espetáculos de prestígio, não só de público, mas também artístico, de crítica. Vai parar numa peça dramática, ela vai fazendo esse caminho, né? E depois no filme do Americo Fellucci, né? Também conhecido como Federico Fellini, né? O que mostra como esse filme joga, em muitos momentos, com um pastiche não assumido. Isso já é uma espécie de pastiche de uma Hollywood que... 59, você já tem aí, você já tem os Incompreendidos do François, você já tem a Nouvelle Vague, François Truffaut, Godard, você já tem na Itália, Rossellini já cansou de fazer filme, Fellini, você entende? É uma Hollywood que também aspira a uma outra coisa, esse cinema europeu, de autor, de arte, respeitado, né? Assim como a Laura aspira a uma outra coisa. No começo, uma mulher pobre que quer ser uma atriz de sucesso. Depois, uma atriz de sucesso, mas que quer ser uma atriz respeitada, né, dramática. Depois, uma atriz respeitada que quer ser uma atriz de cinema europeu, do Americo Fellucci, Federico Fellini, que ia fazer La Dolce Vita, né, que ia ser o filme que ele ia fazer logo depois. É como se ela estivesse no casting de La Dolce Vita, do Fellini, entende? E todo momento você tem você tem uma Sarah Jane, que é o duplo dela. Você vê que o filme ele tem uma atração por espelhos. E duas personagens, na verdade, atraem espelhos. A Laura e a Sarah. As cenas principais delas todas envolvem espelhos. A cena e às vezes de uma maneira orgânica. Às vezes nem tanto. Porque quando na noite da premiere, da primeira peça de sucesso que a Laura protagoniza, que ela vai telefonar para casa e tem um espelho ali, o espelho é, digamos que ele é um dispositivo ali, um elemento cenográfico bem arbitrário. Ela não está no camarim, ela está no lugar X ali dos bastidores, tem um espelho do lado do telefone, para aparecer ela se olhando ali. Porque é isso, ela, o lugar que ela quer estar, é essa imagem dela mesma, né? O desejo dela é sempre mediado por uma autoimagem que está em algum lugar aí, dessa persona dramática, mas que é também uma persona pública. É uma mãe ideal também, mas que ela não exerce na realidade, porque é tudo num plano de uma projeção, de uma representação como imagem. É lá que vale para ela, né? Para Sarah Jane, vale essa outra imagem, esse espelho que ela gostaria que fosse invertido, né? Que mostra para ela uma imagem de uma mulher branca, mas por trás disso tem uma genealogia, tem a realidade, né, que ela quer recalcar, deixar para trás. Então ela está sempre com essa outra imagem desse espelho também. Inclusive quando ela é, né, descoberta pelo namorado dela, lá que espanca, é uma cena absolutamente chocante, tudo acontece com um reflexo também. É uma vitrine de uma loja que está apagada por dentro e fica reflexivo. O espelho acompanha essas duas personagens, né? E uma vai parar na Broadway e a outra vai parar nesses espetáculos de bafão, ali de Manhattan, e depois em outra cidade, para a qual ela foge. Ela está nesse outro circuito aí. Mas ela está no palco também, né? Naquele lugar onde ela vai trabalhar no final, em que aquilo ali já é uma versão kitsch de um espetáculo que em si já é kitsch, que é o das Stiller Girls. Aquelas coreografias que você vai ver nos musicais dos anos 30 e que antes aconteciam em casas de espetáculos, já nos anos 20. Aquela coisa que o Krakauer fala lá no texto famoso dele, O Ornamento da Massa, onde as mulheres são apagadas na sua individualidade, na sua subjetividade, e elas funcionam, na verdade, como peças de uma coreografia coletiva. Então, o que você tem, na verdade, é uma linha de montagem, elas estão sob uma esteira rolante ali. É uma linha de montagem, onde cada corpo ali ele é apenas um ornamento, um adereço dentro de um processo de reificação, ou seja, de mercantilização, coisificação do corpo feminino, apresentado ali como uma espécie de imagem, de mercadoria, que está à venda, né, para aqueles homens que estão ali. E aquilo já é apresentado, é muito kitsch aquilo, né, e decadente. É decadente, elas com aquelas taças de champanhe falsas, aquelas garrafas de champanhe falsas, aquele figurino barato, aquelas cores enjoativas. Aquilo já é uma versão um pouco
decaída do que era aquele espetáculo em si, já também kitsch, dos anos 30, entende? Então o filme ele vai jogando assim com um processo de realmente de reapresentação desses signos, em que quando uma personagem vai lá e fala, né, a Laura, né, essa cena tá ruim porque ela tá falsa, porque ela tá artificial, você começa a pensar o que é mentira, na verdade, o que é artificial, é a suposta vida real que está por trás, que está fora do palco. É toda aquela vida ali que você já não... Né, onde está aqui, o que as pessoas querem, afinal de contas, o que elas desejam. Todos os desejos são mediados, como eu já disse. Parece que todo mundo tem ali, na verdade, como está tentando ver alguma coisa que não é o que está no plano imediato da experiência, alguma coisa que está projetada. A Suzy se apaixona pelo Steve, na verdade, porque ela quer ocupar, ela quer chamar a atenção da mãe, digamos assim. Vou fazer uma psicanálise barata aqui, mas vale. Ela quer chamar a atenção da mãe, que ela, de certa maneira, ela está desejando o Steve porque ela quer ocupar o lugar que a mãe ocupa. Ela quer estar ali naquela ordem, entrar na ordem simbólica da mãe. Porque assim como a Annie, por isso que eu digo que o espelhamento entre a Suzy e a Annie não é só uma questão de rima do nome, assim como a Annie, a Suzy é alguém também que está nos bastidores, né? Que está no escanteio, que está escanteada, enfim, que não está ali, está sendo negligenciada. As duas estão sendo negligenciadas. As duas parecem ter uma vida, mas essa vida não vem, né? Não vem à tona. O momento de protagonismo de todo mundo ali é frustrado, de certa maneira, né? A não ser alguns da Laura e o da Annie no final. Porque quando a Laura quando a Suzy vai ter o momento de protagonismo dela, que é o dia da formatura dela, a mãe dá um jeito também de dar uma estragada ali, dizendo que vai para a Itália e tal. Todo mundo tem a champanhe meio chocada, né? Choca nos seus momentos de glória. A Sarah Jane é sempre flagrada no palco pela mãe ali, e aquilo corta a performance dela, né? A Laura, em alguns momentos, parece ter tido a sua performance consumada, né? Plena, e a Anne só vai ter isso na morte. Isso é incrível, né? A possibilidade dela finalmente ser a protagonista dessa história é quando ela morre e tem aquele cortejo fúnebre ali, tem aquele enterro com todo aquele ritual, com toda aquela mise-en-scène. Por que não, né? Direito a coro, a reverência, aquela cena de todo mundo enfileirado na rua ali, onde você vê, caramba, existem todas essas pessoas aí, né? Que a Laura ignorava que existiam, né? Fala para Annie, mas você conhece muita gente? Ela fala, como assim? Eu tenho vários amigos, eu conheço várias pessoas. Como um comentário, na verdade, existe toda uma raça aqui, existe toda uma população que você desconhece, que você ignora, né? E o desejo dela é o desejo... Isso é interessante. Na personagem da Annie, né, a gente pensa assim, quem está ali em quem ela projeta o desejo dela é em Deus. É como se ali não é em nenhum... Todo mundo projeta o seu desejo em alguma instância, entre aspas, do mundo real. Uma outra pessoa ou a sua própria imagem projetada no mundo do espetáculo. Ela projeta o desejo dela de ter uma morte, de morrer em paz e com Deus. O que só torna tudo mais devastador, no fim das contas. E o Steve, coitado, a imagem a qual ele aspira é um outro ator, que é o Rock Hudson. É o John Gavin querendo muito ser Rock Hudson, sem conseguir. Porque o Rock Hudson, inclusive... Mas eu tenho quase certeza que o Douglas Sirk fez aqui um casting irônico, de botar uma imitação de Rock Hudson para fazer o principal papel masculino de imitação da vida, né? Porque eu acho que esse filme já é imitação de Hollywood, de certa maneira. Por isso que eu digo que ele acusa ali uma consciência de um cinema clássico, não é moderno, mas é clássico tardio. E ele, enfim, né? O Rock Hudson, que nos filmes do Douglas Sirk geralmente vem ali para ficar com a viúva. Tudo que só permite, é assim, né? No Palavras ao Vento, ele precisa fabricar a viúva, porque quando ele chega, a viúva está casada com o melhor amigo dele, né? Então, o amigo dele precisa morrer
para ter uma viúva ali, para ele finalmente ter um par romântico. No filme do Douglas Sirk, ele é o par romântico da viúva. No Tarnished Angels, ele vai lá também, né? A Dorothy Malone, a esposa do cara lá que pilota avião. Nesse filme aqui, o John Gavin também está ali o filme inteiro tentando, né? Só no final que parece que a coisa vai ali, ele vai conseguir finalmente entrar naquele papel. E aí a Anne morre, né? E ele de novo fica meio de fora, porque no enterro você vê que ele está meio ali deslocado. Não tem lugar para ele no enquadramento final. O último plano do filme são as 3 mulheres. E a Sarah Jane deita no colo, no ombro, né, da Laura. Finalmente ela pode ser filha de uma mãe branca, né? É quando ela é adotada pelo mundo branco, pela mãe branca. Lá no começo ela tinha dito, né? Eu também quero um beijo, né? Beijo de boa noite. A Suzy ganhava um beijo, a Sarah Jane. Eu também quero um beijo de boa noite. Ali no final é isso repetido, só que nesse outro momento, né? Ela deita no colo da Laura, a Laura acolhe ela, adota ela, de certa maneira, né? Mas está tudo ali. Essa sociedade totalmente partida nos anos 50. Os anos 50 são uma década... Não é uma década qualquer, a gente sabe disso. Na história da luta racial nos Estados Unidos, é um momento em que esse tema aflora via Martin Luther King e outras figuras, e o Douglas Sirk está muito atento a isso e faz esse filme onde, de certa maneira, ele traz o primeiro plano alguma coisa que nos outros filmes, de certa maneira, ficava ali como o fora de campo, né? Existe aquele mundo dos subúrbios americanos, da classe média, onde tem essa imagem quase simulacral dessas casas, desses objetos em tons pastéis, e essas pessoas, né, sempre com o cabelo muito, muito arrumado, e aparentemente está tudo perfeito, mas no fundo está todo mundo triste. Mas tinha alguma coisa que ficava de fora ali. Tinha alguma coisa que parecia selada debaixo dessa imagem, né, do subúrbio, que ele ia, de todo modo, corroer depois, por meio de uma descrição sociológica, né, de uma crítica que ele faz, de uma reflexão crítica sobre esse universo, mas de todo modo parecia que esse mundo que ele traz à tona aqui, Imitação da Vida, ele não aparecia. Aqui ele vai realmente... Por isso que eu digo que seria interessante ver o que ele ia fazer depois, né, se ele tivesse continuado a fazer filmes nos Estados Unidos. Mas, enfim, acho que eu já falei um bocado aqui, a gente pode abrir para questões que vocês tenham, enfim. Quem tiver alguma questão, só levantar a mão e eu levo o microfone. Oi, boa noite. Então, você tinha falado sobre toda essa questão do movimento de direitos civis nos Estados Unidos, tudo. E eu queria saber como é que foi a recepção desse filme na época. Porque, justamente, né, lida com um tema muito polêmico, enfrentando, assim, diretamente o racismo, expondo diretamente. E, além de lidar com a questão do racismo, também lida, né, mais no início, assim, do filme, com essa questão do assédio, né, nos bastidores de Hollywood. Que, tipo, só foi basicamente, assim, ser enfrentado mesmo, junto na época do Me Too, sabe, uns anos atrás. Aí eu queria saber, tipo, se teve muita polêmica, assim, ao redor. Eu confesso que eu não sei sobre a recepção. É engraçado, né? Essa é uma questão que sempre me é colocada pelos meus alunos. Hoje acho que existe uma questão, e eu não digo isso como sem ironia nenhuma, assim, mas acho que a geração de vocês tem uma preocupação muito maior com as questões de recepção do que a minha teve. A gente não se fazia esse tipo de pergunta, engraçado. A gente sempre pensava, tá, vamos deixar o diálogo do filme com o que está acontecendo agora, né? Sem especular tanto assim sobre essa questão de... Mas é uma pergunta que sempre me é feita, né? Como esse filme foi recebido na época? E eu confesso que eu não sei. Eu nunca fui atrás de uma questão assim de como esse filme... Você sabe, Moritinho, se esse filme teve, né, impacto? Porque eu acho que esse filme, sinceramente, eu acho que ele já foi ali... Ele foi feito num momento em que justamente era uma fase de transição, um crepúsculo da Hollywood clássica e algo que se aproximava ali de um Del Bar, da nova Hollywood.
Então foram filmes que caíram num certo limbo e que precisariam aguardar algumas décadas para realmente serem redescobertos. O Douglas Sirk teve um pouco isso. A obra dele ela vai circular muito mais nas décadas recentes, inclusive por conta de grandes diretores que vieram depois e que vão olhar para o cinema do Douglas Sirk e elegê-lo uma espécie de modelo, de referência. Fassbinder primeiro, já nos anos 70, mais recentemente outros diretores, como Todd Haynes, o próprio David Lynch tem alguma coisa ali de uma atmosfera, de uma luz de melodrama que invade desde Twin Peaks até Peludo Azul, até Cidade dos Sonhos, tal. E séries contemporâneas também, que vão beber diretamente na fonte do melodrama, já Mad Men, um tempo atrás, hoje em dia o próprio Succession. Isso tudo está dentro de uma linhagem de um melodrama que teve em Douglas Sirk, talvez a sua figura matricial. Isso demorou um pouco a ir para o centro das atenções. Então, eu não sei, realmente. Tudo isso para dizer que eu não sei. Aqui, mais uma pergunta. Oi, boa noite. Boa noite. Eu tive uma impressão, a hora que você comentou sobre o espelhamento cruzado. Eu não tinha observado esse cruzamento e eu achei muito bacana. Mas, no caso das duas, da Lori e da Sarah, uma foi por sobrevivência. Ela fugiu da vida, ela estava fugindo da vida dela. E a outra estava buscando o programa, deixando o Steve de lado, deixando os pretendentes do lado. Eu achei que, a partir da sua observação, eu atentei para esse detalhe. Eu falei, olha, eu tinha percebido isso. Eu achei que é bem significativo. Depois, se você puder comentar alguma coisa, se tem sentido. E tinha uma outra questão que você falou sobre a Anne. Na verdade, ela se jogou, ela se inutilizou, vamos dizer, pela filha, que ela brigou até o fim. Esse foi o mote da vida dela. Como ela tinha que se apegar a alguma coisa, ela se apegou a Deus para cuidar da sua morte. Ele falou que ela teria um funeral decente e tal, né? E eu achei que esses dois pontos no seu comentário, a partir do seu comentário, eu lembrei desses dois pontos. Uma que a Sarah realmente, a Anne, o tempo todo a mágoa dela de vida foi não ter conseguido o amor da filha. E do espelhamento das duas, que uma estava fugindo da vida e a outra estava indo para o sucesso, que é o dinheiro. Depois ela percebeu que o dinheiro também não era tudo o que ela queria. Sim, você tem toda a razão de que nesse aspecto de que a Laura, de certa maneira, ela busca o mundo do espetáculo para o que a gente pode chamar de uma força, entre aspas, positiva, né? Uma coisa que ela quer conquistar, que ela quer viver de uma maneira, é um desejo, enfim, que olha para frente, que vislumbra esse sucesso como alguma coisa que ela não faz isso para fugir do passado, vamos dizer assim. E é como se a Sarah, não, ela vai parar no mundo do espetáculo lá do B, o espetáculo, enfim, do mundo ali já, né, esse lugar do striptease, enfim, das dançarinas que estão ali, né, entre o mundo do espetáculo e da prostituição, como uma fuga. Mas a grande questão é a gente tentar ver, e aí é só uma especulação, com um trocadilho, se a gente for pensar na questão dos espelhos, mas, enfim, só especular aqui sobre em que medida também a questão da Laura não é fugir. Ela fala no final lá, né, tem um comentário bem melancólico dela naquele jantar tétrico ali com o Steve, né? Quando finalmente parece que eles conseguiram tudo o que eles queriam. Eles estão naquele jantar com aquela luz de penumbra, tem uma abajur ali, está tudo escuro, né? Estão comendo umas vagens ali, umas ervilhas, a refeição mais sem graça que você pode imaginar, né? E aquele silêncio, até que vem a notícia da morte da Anne. Mas, enfim, e ela fala alguma coisa, né? Ela passou muito tempo, eu não lembro
Ela fala alguma coisa que acusa uma tristeza, assim, de que, né, ela sabe do que está falando. Alguém faz um comentário sobre como é triste, parará, parará. Ela falou, eu sei muito bem o que é isso. Como assim, né? Mas, enfim, é um bom comentário, é uma boa observação. Acho que dentro desse espelhamento cruzado também tem um momento que a Anne fala para Laura que os dois grandes momentos da vida de uma pessoa, o casamento e a morte. E no leito de morte, a única coisa que ela deixa tudo para Sarah Jane, mas ela deixa pérolas para o casamento da Anne, né? Ela já está pensando meio que nesse duplo dela também, que ficou ali escanteado para ela ter o grande momento dela, né? Sim, perfeito. Tipo, meu comentário tem a ver com mais o comecinho do filme, que a Anne fala que o pai da Sarah Jane era praticamente branco. Sim. E não... Sei que essa fala que existe também até na adaptação que teve em 1934, né? E eu acho que até por causa da censura, tipo, eles tiveram que mudar essa parte do livro, né? Que o pai dela não podia ser branco. Queria saber se nessa época também tinha essa pressão, ou se, tipo, a audiência não ia receber muito bem, tipo, miscigenação de uma forma geral. Eu vejo mais esse comentário do Almost White como um desses momentos. O filme joga muito com essa coisa da linguagem. São várias coisas, várias palavras que vão ali invadindo as cadeias de significantes das frases e mostrando como o racismo ele está, o que a gente hoje fala muito, né, como racismo estrutural, como isso está entranhado ali na própria estrutura da linguagem, no modo de falar. Só basta ver como apunhala a Sarah Jane cada vez que alguém faz um sutil comentário bem intencionado, mas que reafirma justamente a condição dela e aquilo que mais, né, o ponto nevrálgico da vida dela, muitas vezes aquilo é reafirmado num comentário que supostamente é um comentário a favor dela, ou em benefício dela. E tem algumas coisas que são ditas assim, do tipo, ele é quase branco, como se isso fosse assim, né? Você entende como esse quase branco reforça uma questão de como o racismo é realmente algo que está na base da estrutura dessa sociedade, porque existem essas gradações e existe essa coisa de que ele quase se salvou, sabe? Como se ela estivesse dizendo isso, assim. Tem alguma coisa ali enfim, que eu acho que é mais isso do que uma concessão, no sentido de, sei lá, as pessoas não iam aceitar, né, que houvesse uma verdadeira miscigenação, um cruzamento interracial. Não sei se é tanto nesse campo, não. Porque eu acho que o filme já vai tão direto nessa questão que... E você lembrou que o filme é um remake, né? Do filme do John. Ele fez 2 remakes. Esse e o Magnificent Obsession. 2 filmes que o John Stahl havia feito nos anos 30 e que o Sirk vai refazer nos anos 50. Boa noite. Boa noite. Eu achei interessante no filme que... Isso é uma pergunta, comentário, mais ou menos. Que não há entre os personagens um bom diálogo. Entre praticamente nenhum contato entre os personagens, o diálogo funciona. Os dois se ouvem ou se tentam entrar num ponto de acordo. O que eu vejo que é um diálogo que mais se aproxima de funcionar são os diálogos entre a Anne e a Suzy, né? Que dentro desse paralelo que você fez, esse X que você fez, fica interessante a cabeça de filme, né? Fica interessante observar esse travamento da comunicação entre todos os tipos que são feitos no filme, né? O do homem, o da mulher branca, o da mulher negra, o da filha da mulher negra, que é branca de pele, né? E, enfim, acho curioso observar essa dificuldade no diálogo entre todo mundo que está ali no filme. É um comentário, mas... Não, sem dúvida. Tudo truncado, porque eu acho que é isso. Está todo mundo com algum fantasma ali. Todos os diálogos, na verdade, todas as interações, as relações intersubjetivas nesse filme, elas não são retilíneas. Elas são sempre mediadas por alguma coisa que está ali entre as pessoas e que ninguém sabe direito o que é. Então é tudo truncado, de fato. As pessoas muitas vezes são pegas de surpresa por alguma coisa do tipo,
nossa, mas isso está acontecendo, como que eu não sabia, né? O Steve, né? Você está apaixonada por mim, né? Uma menina menor de idade, filha da mulher por quem eu sou apaixonado, de fato. A Laura, mas ela está apaixonada pelo Steve, a outra, mas a minha filha dança não sei aonde. Está todo mundo sempre descobrindo que tem alguma coisa aí que não sabia. A Sarah e a Suzy têm uma conversa, né? Quando a Sarah conta para a Suzy que tem um namorado, mas que não conta para ele que ela é negra, né? E aí a Suzy fala, mas como assim? A gente sempre se conta tudo uma para a outra. Você nunca tinha me falado isso. Porque está todo mundo, na verdade, né? Tem a vida, mas é aquela história que eu falei lá, né? A imitação da vida. Gente, só avisando que está chegando perto do nosso horário, vai ser mais as duas perguntas aqui, mas, enfim, estamos nos encaminhando para o fim. Oi, boa noite. Eu queria saber um pouquinho mais da estética do filme, que você falou um pouquinho da cor, da composição, e também na obra dele, assim, como um todo. Tá. O Douglas Sirk, nesses filmes, sobretudo, tá? Nesses filmes dele dos anos 50, ele vai desenvolver um estilo hiperbólico. Ele vai trabalhar realmente com uma estilização plástica, muitas vezes ostensiva, até lançando mão realmente de enquadramentos, estilos de iluminação, formas de dar ênfase, seja a composição plástica do quadro ou a cena em si, ao conteúdo dramático da cena, por meio dessas formas dele compor, enquadrar, iluminar, e trabalhando com as cores, como é o caso desse filme. Esse filme é feito com Eastmancolor, acho que ele chegou a trabalhar com Technicolor também, em outros filmes dele. Esse trabalho plástico com a cor é muito evidente, e é muito claro como ele faz uma série de comentários visuais que reforçam endossam algumas situações dramáticas dos filmes dele. Você pensa a quantidade de enquadramentos que você vai achar num filme como Chamas que Não Se Apagam, There's Always Tomorrow, que mostra, ele transforma uma típica casa de subúrbio norte-americana burguesa numa prisão, num cárcere. E ele faz isso com um enquadramento só, sutilmente. Então ele pega as janelas esquadrinhadas de madeira e vidro, ele vai filmar através dessa janela, e aquilo vai virar uma espécie de grade, de gaiola, que aprisiona as pessoas dentro do lar burguês. Ele vai usar biombos, ele adora biombo, e as barras ali da escada, né, a escada que leva de um andar a outro, tudo que ele puder usar desses elementos cenográficos que você vai encontrar numa típica casa burguesa, tudo que ele puder usar para se interpor entre a lente da câmera e as personagens, e transformar esse interior burguês num grande cárcere, ele vai fazer nesse filme, por exemplo, né? Esse tipo, e isso ao mesmo tempo de uma forma que é extravagante, porque por isso que eu digo que nesse filme aqui ele até está contido, porque você pega filmes dele anteriores, parece que é proibido enquadrar sem ter algum elemento problemático ali, que, de certa maneira, complexifica a visão, torna o quadro algum elemento aqui, no canto. Parece que o quadro tem que ser todo preenchido por efeito, sabe? Efeito de composição, efeito de enquadramento, efeito de luz. As cores são muito mais flamejantes, são muito mais chamativas nos outros filmes. Aqui, eu acho realmente que ele está... Eu não lembrava disso, mas nesse filme aqui ele está relativamente contido, sóbrio. Por mais que seja, claro, tem ali muita ênfase dramática, plástica e tal. Mas ele vai trabalhar muito com esse tipo de encenação, onde os elementos visuais parecem conspirar para criar, ao mesmo tempo, um significado, e às vezes mais que isso, extrapolar o significado, simplesmente criar uma ideia de um efeito em excesso, um excesso de estilemas, uma sobrecarga de elementos visuais, sabe?
que cria a sensação de que esse mundo é pressionado, esse mundo é tenso, esse mundo está em excesso, tem alguma coisa querendo extravasar e transbordar, né? E trabalha muito nessa chave. Não sei se eu respondi. Boa noite. Boa noite. Queria perguntar sobre, principalmente, a decupagem dele, desse melodrama clássico, assim. Não sei, eu acho que esse close assim de reação do personagem, eu acho ele muito poderoso, só que eu acho que ele é ainda um diretor assim que ele faz muito desse, meio que vai acabando essa potência dele. Eu acho que tipo esses maneiristas que vieram depois dele, eles vão assim tendo soluções mais criativas para esse tipo de cena. Assim, não sei se... E eu queria saber se essa evolução, quem começou e porque para um filme tão autoconsciente ainda fica pouco revolucionário nessa questão da decupagem, assim. E também sobre outro elemento, a trilha sonora, não sei, o diálogo é tão bonito e a trilha sonora é tão onipotente onipresente, aliás, que fica parecendo que é um flerte assim com o musical. Ele tem experiência com musical, Douglas Sirk? É que o melodrama e o musical são espelhados também, né? Melodrama é drama e música, né? Melos e drama. Historicamente, o melodrama surge como um tipo de opereta ou de peça teatral acompanhada por música, o que se justifica pelo fato de que eram espetáculos mais populares do que o drama classicista, e logo não era tão centrado no texto e na atuação ali mais à moda classicista, mesmo com os atores mais estáticos, hieráticos, recitando aquele texto com conteúdo mais rebuscado. No melodrama você vai ter ali o texto, digamos, né, a dramatização que se apoia na música como uma forma de achar uma via de comunicação com uma plateia popular iletrada na maior parte do tempo e que não tinha ali a familiaridade com aqueles textos teatrais mais pomposos, tal. Enfim, tudo isso para dizer que melodrama e musical, eles são, de certa maneira, duas faces da mesma moeda. Tanto que muitos diretores, não é o caso do Circo, mas muitos diretores que trabalhavam sistematicamente com melodrama, trabalhavam também com musical, sobre, sei lá, Vincent Minnelli talvez seja um caso emblemático disso, que fazia musical e melodrama com a mesma desenvoltura e com a mesma quantidade também. Fez muitos musicais, muito melodrama, e você vê claramente ali, porque o lema do musical é aquele do filme do Vincent Minnelli de 53, lá, o Bandwagon, né? The world is a stage, the stage is a world, né? O mundo é um palco e o palco é o mundo. Então, no musical, existe essa possibilidade que aqui não existe, de fazer palco e mundo coincidirem. Não é a mesma coisa. Há uma cisão. A realidade está ali. Existe um retorno traumático do real, para usar, né, a expressão lacaniana de que o Hal Foster, crítico de arte, gosta muito. Existe um retorno traumático do real. Ele vem, né? Porque o palco não é o mundo e o mundo não é o palco. Por mais que isso seja, talvez, o desejo profundo de algumas personagens. No musical, isso é possível. Realmente, o espetáculo é capaz de dobrar a realidade. O sonho é capaz de dobrar a realidade. A imaginação, o desejo, a volição, as forças volitivas, o desejo das pessoas é capaz de modelar o mundo. O musical faz isso, né? Quando você vê o mundo inteiro está obedecendo aos seus elãs individuais. Você está feliz, você sai na rua, você começa a cantar e dançar, daqui a pouco está todo mundo cantando e dançando contigo. No melodrama isso não vai acontecer. Você vai começar a cantar e dançar, mas o mundo está ali e ele vai... né, existe esse momento em que a sociedade demonstra o seu lado castrador, repressor. Isso é o melodrama. É sobre isso o melodrama. Mas tem a ver, você pensar assim, que às vezes parece que vai para o musical. Tem uma cena de musical aqui, quando aquela montagem em sequência do sucesso dela nos palcos, que vai ano após ano, faz uma década, né, um decênio, só mostrando a fachada
teatros da Broadway, o nome do espetáculo, uma manchete de jornal, isso é uma cena de musical de bastidores, né? A turnê está dando certo, ó. Chicago, né? Parará, Detroit, vai mostrando todas as cidades, né? Los Angeles. Então, tem a ver, né? Só que o melodrama aqui, ele esbarra nessa... Ele tem um limite ali, onde a asfixia social cobra né, a sua presença. E a outra questão é, como eu disse, né? Esse filme ele não é ainda um filme de ruptura. Ele é um filme de esgarçamento da forma antiga. Então, ele vai mostrar, às vezes, ali alguns discretos sinais já de alguma coisa que parece fora de lugar. O próprio fato de você perceber esse close-up, essa insistência num certo tipo de primeiro plano, né, que a personagem está olhando ali para o nada e falando alguma coisa que parece muito eloquente, de uma maneira impostada, a própria insistência que o filme faz nisso mostra que talvez isso já não esteja tão organicamente assim encaixado numa forma onde a gente talvez não prestasse tanta atenção nisso. Aqui a gente presta atenção. Então eu acho que é isso. Ele não é um filme de ruptura, né? Mas ele é um filme que prolonga uma forma que ele já reconhece em vias de esgotamento. Que aquilo está chegando nas últimas possibilidades. Tanto é que ele não para, né? Que ele não continua, ele não vai filmar mais. Ali, de certa maneira, ele sente que foi. O ciclo acabou. Mas, de toda maneira, eu acho que esse filme faz algumas coisas, né, que, podem não ser inovadoras, mas eu acho que elas têm um grau de expressividade mesmo. Tem um momento ali que quando ela fala, finalmente, depois da cena do piquenique, a Laura volta para casa, ela diz, não, parece que agora ela vai ficar em casa uma longa temporada, e com a filha, e com o Steve e tal. Aí ela recebe o telefonema lá do Felucci, né, do Fellini. Aí ela se empolga, né, começa a bater um cigarro ali para acender, e aí você vê que o Steve não está gostando daquela história, e de repente tem um contra-plongé dele. Um ângulo extravagante, de baixo para cima, ele, o teto em cima, e uma iluminação toda contrastada. Aquele jogo bem expressionista mesmo, de luz altercada, luz no rosto dele. E aquele plano que mostra ele de baixo para cima. Ele joga com a decupagem ainda de uma forma que é meio... enfim, eu acho que ele chama mais atenção para a forma do que a maior parte dos filmes que você vai ver desse mesmo período, ou de um período imediatamente anterior. Mas, sim, não é ruptura ainda. Fassbinder, aí sim, você vai ver, ele pega esse sistema aí e leva para outro lugar, né? Com muito mais liberdade, eu concordo. Os maneiristas, né? Fassbinder. Pessoal, eu queria muito agradecer a participação do Luiz, a participação de todos nesse debate. E é isso. Muito obrigada, Luiz, por nos agraciar com esses comentários. Enfim, obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Vocês, a gente ficou aqui também. Obrigado.